mas tem também uma consequência que alimenta o clima de dissolução política que vivemos, dissolução democrática, que é aquele em que vivemos um pouco por toda a Europa, e, portanto, perdemos também essa arma como resposta à crise. Segundo mecanismo que os governos tradicionalmente usavam, os atores políticos usavam quando precisavam de gerir a impopularidade, que era procurar apoio junto dos seus apoiantes mais fiéis e da sua base eleitoral mais leal. Bem, o problema, e é um problema que em Portugal torna o nosso cenário ainda mais negro, é que, primeiro, a lealdade partidária, mas também a densidade de participação nos movimentos sociais tem declinado, e o que nós temos é uma substituição de militantes ou de eleitores fiéis por eleitores voláteis e, essencialmente, por cidadãos muito cínicos e muito descrentes em relação aos políticos e a todos os atores sociais e políticos. Portanto, temos um clima de descrença generalizada das instituições e dos atores, ao qual ninguém escapa. Quer dizer, nos casos é mais intenso, noutros é menos, noutros casos a tendência vinha mais de trás, noutros é mais recente, mas a verdade é que não há nenhum ator, nem nenhuma instituição que seja vista e olhada como aquela que ao mesmo tempo mobiliza, que é credível, que é capaz, no sentido de ter capacidade para inverter a situação. E, portanto, estou quase a acabar. Ao mesmo tempo que a maior parte dos atores continuam a funcionar num contexto político e num quadro que era aquele anterior à transferência das competências quase todas relevantes para uma esfera supranacional, e portanto temos aqui atores nacionais quando o essencial dos processos políticos já não são nacionais. E quanto a isto ninguém sabe exatamente como lidar. E isto retira totalmente qualquer base política e qualquer sustentabilidade política para a retórica da responsabilidade, ou seja, a ideia de que temos de fazer isto porque temos de ser responsáveis, pura e simplesmente não há suporte político para a ideia de responsabilidade, portanto não há suporte político para fazer aquilo que os governos estão a fazer. Ora, a partir do momento que não há suporte político para aquilo que os governos estão a fazer, está aqui criado um grande problema. E nisto chegamos a Portugal. Bom, e a capacidade de regeneração, por um lado, dos partidos, mas também de outras formas de representação social. Há uma coisa que é sabida sobre a política portuguesa e sobre os partidos portugueses, é que quase todos, ou pelo menos todos aqueles que tiveram responsabilidades governativas na democracia, foram criados de cima para baixo, ou seja, não são partidos que tenham nascido de movimentos. E isso é um facto histórico, não seria um problema, porque tem a ver com a nossa história política e com o facto de termos tido uma transição tardia para a democracia. O problema é que os partidos foram criados de cima para baixo, mas nunca procuraram contrariar esse facto. Portanto, nunca procuraram criar um movimento. E, aliás, isso tem enormes consequências para o movimento sindical português. Nós somos e continuamos a ser, provavelmente, o único país ocidental onde, e eu digo isto com muito pesar, o centro-esquerda se demitiu completamente de ter uma estratégia para o movimento sindical. E isto não tem nada a ver com a diminuição da autonomia do movimento sindical, não. Quer dizer, os partidos e os partidos de centro-esquerda, uma das prioridades estratégicas tem a ver com qual é a sua visão para o movimento sindical e qual é o papel que o movimento sindical deve ter. Ora, a identidade política, no caso concreto do Partido Socialista, foi construída sem essa preocupação, ou quando a teve, foi até construída contra o movimento sindical. E isso tem enormes consequências para a identidade política do Partido Socialista, mas também tem enormes consequências para o movimento sindical. Porque, a meu ver, reforça algumas das tendências e dos aspectos mais negativos do movimento sindical português e, portanto, promove o imobilismo e o fechamento sucessivo. Portanto, há aqui um efeito de feedback negativo. E a consequência é que, chegados a esta situação, se na maior parte dos países ocidentais já há um problema de insistência de base e de plataforma política para gerir a crise, bem, em Portugal, os governos, quando vão olhar à volta e para baixo e para os lados, já não têm ninguém.
E é impossível fazer política sem movimentos e sem coligações. Portanto, há um vazio. E esta crise gera um vazio, que é aquele vazio que nós ouvimos sistematicamente da distância entre os cidadãos e os políticos, mas que é um vazio, e essa distância entre os cidadãos e os políticos tem a ver com o facto de não haver um enraizamento social dos atores. E, portanto, eu diria que temo dizê-lo que a política, tal como a concebemos nas últimas décadas, não resistirá a esta crise, não resistirá bem a esta crise, porque já não tem os instrumentos do passado, talvez em Portugal nem sequer os tenha tido, todos eles, e não foi capaz de construir novos instrumentos e instrumentos alternativos. E, portanto, perante a irrelevância do nosso debate político, eu sou muito sincero, a discussão que tivemos nos últimos 15 dias sobre o acordo em torno do orçamento, saber se há se o IVA é de 23 ou de 22, se pode, os benefícios fiscais são no 6º, no 7º, no 4º, no 5º escalão, é essencialmente irrelevante. É irrelevante, não é, e portanto temos um debate político irrelevante, atores nacionais que são impotentes, mas que são impotentes e também não chamam a atenção para o facto de serem impotentes, porque eu também digo com muita sinceridade, é completamente diferente termos um governo que diz temos de baixar o déficit para 4,6 porque temos esse compromisso internacional. E, de facto, com os constrangimentos, nomeadamente financeiros, é muito difícil nós não o fazermos. Mas somos contrários e achamos que a Europa erra em seguir este caminho. E batemos na Europa para que não se faça um ajustamento tão violento em todos os países ao mesmo tempo e que, de facto, as medidas anticíclicas se mantenham mais tempo. É completamente diferente. Travar essa batalha com alianças com o governo espanhol, francês, italiano e irlandês, do que demitir-se dessa batalha e, pura e simplesmente, aceitar fazer aquilo que está a ser feito. E, portanto, e sem margem financeira, sem mecanismos para mudar politicamente em popularidade, a crise, de facto, coloca em causa não apenas a política, mas também a democracia. E, portanto, o que nós temos hoje, e é com isso, é o que nos resta, é um conjunto de governos que está preso e espartilhado entre pressões externas para fazer ajustamentos muito violentos, que terão consequências económicas e sociais desastrosas e que não servirão de nada no fim, e uma pressão doméstica para continuar a manter ou a aumentar os níveis de despesa. E, temo dizê-lo, isto não é politicamente sustentável, ninguém consegue lidar com estas duas pressões tão poderosas ao mesmo tempo. E também não podemos fingir que elas não existem. E com isto termino. Muito obrigado.